Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e como sempre nós trazemos aqui conhecimento, informação e experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos trazer um assunto extremamente importante, porque mexe no meu bolso, mexe no seu bolso, mexe no bolso de todos aqueles que estão envolvidos nas atividades do agronegócio. Nós vamos falar sobre contabilidade rural, nós vamos falar sobre tributação, sobre estratégias para pagamento de menos impostos na propriedade rural, no seu negócio, na sua atividade. Então, se este assunto é do seu interesse, já deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com os outros amigos e fique aqui com a gente, porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente sobre contabilidade no meio rural, sobre tributação, nós trouxemos aqui o senhor Luiz Antônio Martello, ele que é sócio fundador da Martello Contabilidade Integrada, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Planalto Catarinense, pós-graduado em Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria pela Universidade do Contestado, possui mais de 40 anos de experiência na área. Seu Luiz Antônio Martello, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Obrigado, Alex, pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir com o nosso produtor rural, que é o responsável hoje pelo PIB do país, que o agronegócio, não é eu que falo, está provado, né, através das estatísticas, que é o que tem levantado e sustentado o país na grande maioria dos negócios. É o que movimenta a nossa nação, né, seu Luiz? Sim, hoje é. Nosso agro, né, através de entidades como a Embrapa, ele veio num processo de evolução muito grande nos últimos anos. O nosso agro hoje é um agro top, como a gente fala aí na nossa linguagem, né? Ele é um agro copiado no mundo. E o Brasil, né? Todo mundo sabe que é um país tropical que reúne todas as condições para ter um agro de ponta, de primeira mesmo. Para se tornar muito em breve o maior alimentador do mundo, né? O maior responsável pela alimentação no mundo. Em alguns setores do agro nós já somos, né? Então eu imagino que nós temos potencial para crescer, né? Tanto na questão física, como as terras e o clima, mas também na tecnologia. E aí, quando eu falo tecnologia, envolve máquinas, equipamentos, os insumos, né, para produzir esses produtos do campo que, na sua grande maioria hoje, são exportados. Muito bem. Seu Luiz, para que a gente possa, né, lhe dar as boas-vindas, eu tenho aqui uns brindes dos nossos apoiadores. Obrigado. Muito obrigado pelos brindes aí. Depois aí eu vou abrir todos. Muito bem. Já vi que tem uma erva aqui. Tem. Eu tomo chimarrão todo dia. Vou experimentar essa aragana aí. Aragana. Já ia perguntar até onde é que era aí. Não faço questão de provar aí. Muito obrigado pelos brindes aí. Essa erva a gente tem na versão cimarrona e também na versão moída grossa. Nosso apoiador, né, erva mate aragana. E nós temos também o Cicobi Crédito Serrana, que é muito mais que uma escolha financeira. Então estes são os nossos apoiadores e com isso a gente lhe dá as boas-vindas ao nosso canal. Obrigado. Seu Luiz, a gente começa aqui, né, sempre de praxe, pedindo para que o nosso convidado fale um pouco da sua história. Como é que a contabilidade, a tributação, a contabilidade no agro faz parte da sua vida? Então gostaria que o senhor, de forma breve, mas contasse um pouco da sua história para que a gente pudesse passar essa história, da sua experiência, né, daquilo que o senhor vivencia hoje, se tratando de contabilidade, tributação, especialmente para o agronegócio. Alex, assim, ó, eu nasci em Anita Garibaldi, que é um município, né, pequeno e que tem por excelência o agro, né? E meu pai também tinha um sítio, então trabalhei no sítio com ele. E o meu primeiro emprego, digamos assim, de carteira assinada, foi na Cooper Campus, foi uma cooperativa na época. Então eu trabalhei um tempo lá e conheci mais, né? Tem conhecimento que eu adquiri com os produtores e com a parte mais técnica. Eu trabalhava com os técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos na época. E depois eu trabalhei 7 anos numa indústria madeireira, que faz parte do agro, porque ela é extrativa, né? Então, durante esse período,
né, da cooperativa, da minha natalidade lá no sítio, mais a madeireira, que na época a gente eram abatidas araucárias e aves nativas aqui da região, canela, açoita, cedro, angico e tantas outras, isso me deu um know-how muito bom nesse setor. E depois disso, né, eu vim para Lages para fazer meus estudos e também dentro da empresa que eu trabalhava e trabalho, a gente tem muito agro. O nosso forte dentro do nosso negócio é agro. Quando eu falo agro, eu falo bastante de empresas do setor florestal, do setor do gado e das plantações de soja, milho e etc. Então, a gente, digamos assim, dentro de uma empresa de contabilidade, eu digo que nós somos um clínico geral. Tá? A gente entende de todos os setores, da indústria, do comércio, dos serviços, do terceiro setor. Então, isso permite que a gente tenha uma visão macro do negócio. Não aquela visão focada assim, por exemplo, eu sou um contador só de uma empresa. Uma fábrica de calçado, eu estudo sobre tributação de calçado. Não, lá a gente tem tudo isso que eu te falei. Então, a nossa vivência dentro do agro, nós temos grandes clientes dentro do agro. Eu acho que, como o senhor falou ali, né, o contador hoje tem que ser um clínico geral, mas ele também tem que ter uma habilidade cirúrgica para tratar dessas questões de tributação, para que ele possa fornecer para o produtor as melhores estratégias, o melhor planejamento para que o produtor consiga aumentar as suas receitas, né, e reduzir as suas despesas. E a gente considera que pagando menos impostos de forma legal, né, o contador está contribuindo de forma muito significativa com o produtor rural. Seu Luiz, para que a gente possa entender um pouco mais do que envolve os tributos, né, do que envolve aquilo que o produtor precisa pagar de impostos, eu gostaria que a gente trouxesse um pouco dos impostos que são inerentes às atividades do agro, por exemplo, os impostos federais, estaduais, municipais, para que aqueles que estão nos acompanhando tenham uma ideia do que envolve a questão do agronegócio relacionado, então, aos impostos que o produtor paga hoje, para que a gente possa iniciar essa nossa conversa hoje, começando pelos impostos de nível federal. Quais são os impostos que a gente pode citar que o produtor paga hoje? Alex, assim, só fazer um parênteses, tá? O Brasil, ele é tido como um dos países com a maior carga tributária do mundo, e é verdade. Porém, é um país que tem uma legislação bem flexível, elástica, tá? O que quero dizer com isso? Ela permite que você opte pela forma mais econômica de pagar o teu tributo. E isso não é do agro, é de todos os segmentos da economia no Brasil. E como se pode pagar mais? Usando uma inteligência tributária. Não estamos falando de elisão fiscal e nem de sonegação, estamos falando de inteligência. O que é inteligência? É optar pela forma mais barata. E dizendo para você sobre a tua pergunta, a nível federal, se o produtor rural, se ele for pessoa física, ele vai pagar somente o imposto de renda, o ITR sobre a propriedade dele e a contribuição sobre os produtos que ele vender ou sobre a folha dos empregados que ele tiver. A nível de estado, dependendo da situação, ele vai pagar o ICMS. Na maioria dos casos, esse imposto é diferido. Por quê? Porque se ele vender para dentro do estado e for industrializado, né, o gado, o pinheiro, ou a soja, isso tem um diferimento do imposto, né? E a nível municipal, a não ser que ele preste serviço, caso contrário, ele não paga nada, né? Ele vai pagar IPTU se for urbano. E se for uma atividade de serviço que ele desenvolva no campo, que não é rural, é serviço, vai pagar o ISS, que vai de 2% a 5%. Numa pessoa jurídica, se ele constituir um agro jurídico, ele vai pagar o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS, dependendo também da modalidade do tipo do produto que ele vai vender. Porque há produtos que também têm incentivo e não se paga PIS e COFINS. Tem uma diferenciação entre aqueles produtos que são in natura e aqueles produtos que não são, né? Aqueles que são processados. Por exemplo, in natura, né? Os grãos, soja, milho, feijão, a carne também, os animais, né? O boi, o porco, o frango, e aqueles que são já processados, né? O leite pasteurizado, a carne embalada, o carvão, né? Tem algumas coisas assim, então, que são relacionadas a isso. E exatamente, né? Dentro da pessoa jurídica, né? Então, da física não tem essa distinção, tá? Ele vai pagar. Na jurídica, quando ele tem uma pessoa jurídica para atuar no campo, normalmente ele já tem um foco no negócio. Ele vai ou produzir gado, ou produzir pinheiro, ou produzir grão. E aí ele já,
nesse contexto, tem já mais ou menos certo o destinatário, para quem que ele vai entregar o produto dele. E normalmente, nesses casos, há um diferimento de tributação, né? Do ICMS que a gente está falando principalmente. O PIS e a COFINS, no soja, etc., ele tem uma redução e também não tem uma incidência. Porque você acabou de falar que são produtos in natura que vão ser industrializados, porque um exemplo do soja, não tem como você comer soja puro, né? Vou comer soja. Feijão não, feijão você come puro. Agora o soja não. Então são produtos que já têm uma origem que vão ter que ser industrializados, né? O boi também, para os frigoríficos, ele tem um diferimento do ICMS, porque o frigorífico vai abater e aí ele, lá no abater ele vai ter a carga tributária que é dele, que é do frigorífico, e não do pecuarista. E essa diferenciação, seu Luiz, entre pessoa física e pessoa jurídica, como é que o produtor faz para saber o que é mais viável para ele, se é tributar pelo regime de pessoa física ou de pessoa jurídica? Quando que ele percebe que vale a pena mudar, né, de CPF para CNPJ? Cada caso é um caso, tá? Depende do que você for produzir, para quem que você for vender. Ele vai ter que fazer um estudo, tá? A pessoa jurídica, quando tiver um grande patrimônio, vamos imaginar assim, e é um grande produtor e envolve bastante dinheiro e quantidade imensa de imóveis, você tira o teu nome do negócio. O teu nome é Alex. Teu CPF é o Alex. Então você é um grande produtor. Quem que é o produtor? É o Alex. O que você vai ter na tua responsabilidade? Tudo no Alex. Os funcionários, os impostos, os acidentes, dano ambiental, tudo no teu nome. Primeira coisa que eles vão pegar é o Alex. Quando você constitui uma pessoa jurídica, vamos imaginar, Agropecuária Terra Boa Limitada. O sócio é o Alex, o Pedro, o João, o Paulo, a Maria, não importa. Quem que vai ser primeiro chamada? A tua pessoa jurídica. Quem que vai aparecer no negócio? A pessoa jurídica. Então são casos que tem que ser analisado, né? Quando você envolve, por exemplo, assim, você trabalha muito com gado, que você vai participar de muitas exposições, muitas feiras, longe, fora, que hoje acontece muito. Você, tendo uma pessoa jurídica, leilão online, tá? Vai aparecer lá, agronegócios, não sei o que, e não Alex. Então, porque hoje, como nós estamos falando, nesse teu post aqui, ele vai para o mundo inteiro. Daqui a pouco ele está na China. Então nós estamos falando aqui o Luiz Antônio Martelo e o Alex. Imagine se eu estivesse vendendo aqui 1000 cabeças de gado. Todo mundo ia saber, pô, esse cara lá, esse Luiz lá, o cara é muito rico. Vamos identificar. Então o importante é assim, existe a carga tributária, vamos estudar. Mas existe o conceito do negócio, que nós temos que pensar, entende? Que é o que? Mais profissional, nós temos uma pessoa jurídica. Então são tudo questões pontuais. E tem na jurídica também, que eu te falei para você, bastante incentivos, tá, na tributação. Benefício, né? Redução de carga tributária, diferimento. Então, é por isso que eu digo assim, a gente, na nossa empresa, a gente estuda caso a caso, né? Caso a caso. Por exemplo, assim, vamos imaginar assim, eu sou um produtor de árvores, de pinheiro, tá? Se eu for o Luiz, ou o Alex, e vou vender esse pinheiro para uma grande indústria de papel, ou chapas laminado, ela tem um tipo de entrada lá. Se eu for uma pessoa jurídica, ela tem outro. Por quê? A tua carga tributária gerada, ela vai aproveitar sendo pessoa jurídica. E sendo pessoa física, nenhuma. Então, o teu tratamento, o olhar deles lá, os macro, para você pequeno, sendo uma pessoa física é um, sendo uma jurídica é outro. O movimento é diferente, né? Movimento, e possui que o teu destinatário se beneficie dos tributos que você tenha gerado sendo jurídica. Entende? Se eu for pessoa física, gero tributo nenhum. Só o custo. Entrou na nota fiscal, custo, matéria-prima. O Luiz que vendeu. Se for Alex e Luiz Limitada, quando entrar numa empresa grande, ela vai se beneficiar do quê? Dos créditos, dos PIS, das COFINS e outros, porventura, que tenha gerado. Que está também atrelado ao rendimento, ao movimento dessas empresas. Exato, né? Claro, isso. Então, por isso que eu digo para você, né, que cada caso, né, nós temos que tratar ele como único, para posicionar o produtor para que ele esteja dentro da forma mais econômica. E também, dependendo do que eu te falei para ti, da situação dele. Às vezes ele vai produzir, por exemplo, batata para a Elma Chips fazer aquelas batatinhas. E a Elma Chips vai exigir que o cara seja uma pessoa jurídica, entendeu? E outros tipos de coisa. Porque os negócios, eles são, nesses casos, eles já são amarrados. Eles são contratados. Eu compro toda a tua safra. Eu não compro só 10 sacos. Então,
Cada caso é analisado. Um ponto que eu acho que é levado em consideração também é a questão da previsibilidade, né? À medida que tu passa de CPF para CNPJ, já existe uma previsibilidade, uma organização maior ao ponto de, né, de ser transformado isso em empresa. E quando uma empresa contrata outra empresa, ela também quer essa previsibilidade, né? Essa garantia, né, num contrato, uma garantia de entrega, um compromisso maior. Exatamente, claro, porque aí o que eu te digo, né, os negócios entre si, eles têm as tratativas, né, dependendo do volume, né, do volume do que você vai produzir. Claro, eu não vou criar um exemplo, uma pessoa jurídica, se eu tenho lá 50 boi, ou eu tiro lá 1.000 litros de leite, ou eu tenho um reflorestamentozinho lá no meu sítio, né, cada caso é um caso. Né? Então, por exemplo, desde uma granja produtora de leite, né, que ela pode ser pessoa física, a maioria são, como ela pode ser jurídica, depende do tipo do leite que ele produz e para quem ele vai vender também, né? E a mesma coisa, a maçã, né? E aí são vários tipos de situação que elas se encaixam dentro daquilo que há um destino. E todos os negócios têm que ser pensados. Você não vai fazer uma safra e produzir, agora o que eu vou fazer? Eu vou vender para quem? Você já tem em mente, até porque você já pode estar agregado ou cooperado com alguém que vai estar se fornecendo os diversos tipos de insumo, né? Ou até créditos às vezes. E isso também tem relação, né? O senhor falou ali com o volume, né? Mas o CPF, independente do volume, ele pode se manter, né, no CPF, na pessoa física, Pode. Por quanto tempo ele desejar. Não tem limite. Veja bem o seguinte, né? A tributação do agro na pessoa física, ela é feita da seguinte maneira. Você tem teu CPF, tu vai lá, apura todas as tuas receitas brutas e você pode deduzir todas as tuas despesas. E quando eu falo despesa, aí é salário, é insumo, é combustível, é pessoal, é compra de equipamento. Na pessoa física, bom nós falar nisso, tudo aquilo que você comprar para utilizar no agro, ele é considerado uma despesa, tá? Então, por exemplo, você comprou um trator, R$200 mil. Naquele ano ele entra todo o trator como despesa. Estamos falando da pessoa física. Você fez um galpão, é uma despesa. É um investimento, mas é considerado despesa. Fez uma casa no sítio, é um investimento, é considerado despesa. Uma colheitadeira, uma despesa. Aí você pode pensar assim, mas eu comprei uma colheitadeira, vamos dizer que custa R$1 milhão, não sei exatamente quanto, e esse ano eu vou vender 800 mil, vou ficar com prejuízo. Não tem problema nenhum. Você leva o prejuízo para os anos seguintes. Tá? Então não existe uma obrigatoriedade, agora eu vou vender 50 milhões, eu tenho que ser pessoa jurídica. Não, você pode ficar. Aí você vai ver, vai analisar a vantagem. E dentro do contexto, para apurar a pessoa física, você tem duas situações. Você pode arbitrar em 20% o teu faturamento. Eu faturei 100 mil, pego 20%, dá 20 mil e jogo na tabela do imposto de renda. Vai dar 27% de imposto sobre os 20 mil. Sobre os 20 mil. Arbitrado. Os 20 mil são o lucro líquido? O arbitrado. Ele pode dar. Aí você vai ver na hora de fazer a tua declaração o que é o melhor. Se deu prejuízo, você não vai pagar nada se você tiver a documentação. Por isso que eu digo, desde da natalidade, do nascimento do negócio, ele tem que ser organizado. Você tem que guardar qualquer notinha. Desde uma borracharia, um salário de uma pessoa, um cara que foi com a máquina fazer um serviço, guarda a nota. E aí tu leva para o teu contador, olha, aqui tá as notas, e as notas de venda ele pode até importar do site, isso não é difícil, as cooperativas já fornecem e etc. Eu tenho a receita. As despesas eles não sabem lá para me passar, então eu tenho que guardar. Despesa de tudo, combustível, salário, etc, tudo. E aí eu vou lá fazer a conta. Eu faturei 100 mil, 20% é 20 mil. Então esse vai para a tabela do imposto de renda. Eu faturei 100 mil, mas gastei 95. Opa, só sobrou 5. 5 é menor do que 20. Então eu vou pelo lucro real. Eu pego os 5 e aplico a tabela do imposto de renda. Tá? E isso é permitido na pessoa física, desde que, dependendo do volume, ele vai tendo que se organizar. Livro caixa, até 4 milhões e 800 mil por ano. Livro caixa, receita e despesa. Fora disso, uma contabilidade. Não precisa uma contabilidade com livro registrado, etc., mas uma contabilidade feita por um contador. E ele vai dizer o seguinte, eu faturei tanto, eu tenho essas despesas, essas receitas, tenho conta nesse banco, empréstimo nesse banco, uma contabilidade normal. Então assim, resumindo, isso dentro da pessoa física. Muito importante ter esse conceito que, desde até uma caminhonete que você compra, tá? Você comprou uma, sei lá,
uma Ranger, uma Hilux, e tu vai pro teu agro com a tua caminhonete. Essa caminhonete, ela entra dentro do teu negócio como despesa. Um dia eu vou vender a caminhonete, ela entra como? Receita no agro. Na pessoa física, se eu tiver lucro num bem, eu vou pagar 15% de imposto de renda e ganho de capital. Na pessoa física, no agro, ele entra como despesa e sai como receita na hora de você vender. Claro, eu paguei 1 milhão por uma colheitadeira, usei 5, 6 anos, vou vender, sei lá, por 200 mil. Ela me deu um lucro de estar lá no meu negócio, fora a operação dela de 800 mil, porque ela me deu essa despesa de 800. Na hora de eu vender, eu trago os 200 para dentro da receita do agro. Isso aconteceu muito há uns anos atrás, né? Porque os implementos subiram muito de preço num determinado momento ali, que aqueles produtores que tinham comprado por um valor menor tiveram um ganho de capital em cima daquele implemento, né, seu Luiz? Foi a demanda, né? Foi a demanda. Uma dúvida que me surgiu aqui, por exemplo, que no caso de CNPJ, tu pode determinar um salário, né, para ti, né, como sócio. No caso do CPF, por exemplo, o senhor estava falando ali que os salários podem ser abatidos, deduzidos. Isso. Eu, no CNPJ, na pessoa física, eu posso determinar, eu vou ganhar tanto aqui, eu quero abater esse meu salário de produtor rural. Isso existe no CPF? Existe, né? Desde que ele seja regular. Por exemplo, assim, você vai pagar uma previdência sobre o teu prolabore, sobre o teu salário, né? Você vai se remunerar com ele. É possível. Eu penso que não é vantajoso, porque você sendo dono do negócio, tudo que sobrar lá é teu lucro. Vem para ti? Claro. Não tem sócio? 120 mil, 10 mil por mês. É teu salário que sobrou no ano. Não tem por que ser diferente. Agora, claro, você pode pagar a tua previdência e deve. Né? Pagar lá para um dia, uma aposentadoria, um benefício, ficar doente, alguma coisa, né? Como nós, na atividade urbana pagamos, você pode ter no teu rural também, né? Isso é uma opção do produtor. E obviamente que se for uma despesa, tiver, como eu te falei, ela regular dentro do que as normas legais, é um custo, é uma despesa. Como eu te falei, como a caminhonete para o sítio, combustível para ir para lá, né? E aí, dentro desse contexto, tudo é agro. Essas notas que o senhor falou, né, de despesas, elas devem ser mantidas, devem ser guardadas, né, como comprovação. 5 anos. 5 anos. O extrato bancário, caso o produtor não tenha uma nota, mas ele tem no extrato ali que ele foi lá no posto X, abasteceu tantos litros de diesel e isso ali foi frequente durante o ano e ele não tem as notas, mas ele tem o extrato bancário. Ele consegue comprovar esse tipo de despesa através de extrato? Veja bem. Ele consegue dependendo do entendimento da autoridade fiscal, tá? Porque no momento que você faz uma declaração, seja jurídica ou física, você faz do teu livre-arbítrio. Você vai escrever o que você quiser, tá? E vai dizer que tem despesa de combustível. Se, eventualmente, por algum motivo, um fiscal de qualquer órgão peça ao Alex, por favor, eu queria tua documentação. O cara chega lá, tu manda teu livro caixa, tuas despesas, tuas receitas, o cara vê, não, que você lançou R$1.000, não tem comprovante. Não, tá aqui eu paguei lá no posto, não peguei o cupom. Ele pode entender e pode aceitar. Ele pode achar que o documento é duvidoso. Isso vai a critério dele. O certo é ter o documento. O que nós orientamos o nosso cliente? Até a gente fornece. Tenham, tipo, uma lotezinha assim, ó, como esse que você me deu, uma pastinha, e vai guardando lá dentro. Vai guardando. Chega no final do mês ou no ano, em alguns casos, leva tudo para o teu contador. E você falou de extrato, é muito importante, tá? Esses dias deu aquela polêmica do Pix, lembra? Uhum. Tá, o que acontece? Desde 2003, a Receita Federal, se não me engano, 2003, o ano, não sei exato, ela recebe do SESBACEN, Sistema Bancário do Brasil, toda a movimentação financeira. Isso está lá. Para a Receita usar ou não. Se tiver uma evidência, uma fraude, uma sonegação, ele vai lá e puxa tudo isso. Aí tem gente que diz, mas nunca me pegaram. Bom, legal, sorte. Mas pode pegar. Então, no agro, aquela conta corrente que você tem, tá? Que movimenta teus negócios e a tua vida, ela tem que estar regular. Ela é um espelho da tua vida. Por quê? Tudo que eu for informar para a Receita Federal, eu não vou anexar papel nenhum, nem extrato. Porém, eles têm acesso lá. Então, o que a gente sugere? Tem um movimento num ano de R$100 mil, tem como dizer que dentro desse teu banco movimentou 100. Ele pode movimentar 1 milhão. Claro, eu peguei um empréstimo, eu vendi alguma coisa, mas tem que ter uma conformidade. Então, isso é importante, sabe, você ter. Porque pode, que nem eu falei para ti, pode nunca pedir, mas se pedir, eles vão pedir tudo.
E a Receita cruza muita informação, né? O dedo duro da Receita também é isso, né? Assim como em outras transações financeiras, cruza, né? tá. A Receita tem esse dedo duro que ela diz, Exato. Ó, veja bem, ó, por exemplo assim, ó, como é que foi a questão no início lá da Lava Jato? O Lava Jato começou num posto de gasolina, né? Eles foram ao contrário do fluxo. Eles foram lá onde aconteceu o pequeno negócio e foram bater lá na vertente. Então a Receita Federal e os órgãos do governo hoje, nós abastecemos diariamente eles com informações. Entendeu? Desde um cartão de crédito que dá um ponto, de um bilhete de passagem, no supermercado, na farmácia, tudo isso é dado que eles têm, fora os outros. Então, se eles chamar, não adianta eu mentir. Então, o que tem que ter é coerência nos negócios, né? Então, tem muita gente que ignora isso aí. Então, eles têm como. Se você ganha um determinado valor por mês, você não pode ter um movimento muito acima disso. Pode ter, desde que você justifique. Eu ganhei uma herança, eu vendi um carro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter origem. Origem, entende? E hoje, né, por exemplo, né, a gente tem uma exceção, né, que foi prorrogada por muito tempo a nossa fiscal eletrônica do produtor rural, que hoje, na grande maioria, ela já exigida. A maioria dos produtores já aderiram. Já aderiram, né? Então, assim, ainda existe, por enquanto, ainda foi prorrogado para 2026 para aquele pequeno produtor, aquele que fatura até 360 mil no estado de Santa Catarina, ele pode usar aquela notinha antiga lá do carbono. Do bloco. Exatamente. Mas ele não pode vender um produto para fora do estado. Toda a operação interestadual exige nota fiscal eletrônica. O que é uma nota fiscal eletrônica? Não existe. Ela não existe, ela é uma plataforma, é um portal. A nota fiscal eletrônica, ela foi o primeiro SPED, né, que existe, que é um portal. O que é um portal? Desde que eu tenha um login e senha, eu acesso. Quem que pode acessar? Desde o cara lá em Brasília até o funcionário da prefeitura do menor município aqui de Santa Catarina, porque ele vai ter o login e senha como autoridade fiscal. Então ela não é só para a Receita Federal acessar, não só para o Estado e não só para o município. Ela serve para o INSS, para a Fátima, para o IBAMA, para tudo. Os teus negócios estão dentro de um portal. Aquilo ali relata a tua movimentação durante o ano. Exatamente. Então assim, ó, sabe, aquele jeitinho, né, que tinha muitas coisas, tá? Ele está deixando de existir e vai deixar de existir 100% quando chegar a reforma tributária estiver 100% implantado. A gente até vai puxar esse assunto mais para frente sobre a reforma tributária, mas eu gostaria de trazer outra coisa, já que a gente está falando de CPF aqui, de pessoa física, isenção, seu Luiz. Qual é o limite de isenção para o declarante, pessoa física, produtor rural? Olha, ele chega a 153.999, né? Até esse limite ele está isento. Tá? Não precisa. Não precisa, né? Precisa declarar, mas não... Ele precisa declarar, tá? Por outros motivos, tá? Pelo patrimônio dele, pela aplicação financeira dele, tá? Alguma situação que a Receita obriga, mas não por esse faturamento. Uhum. Por esse ela não tá. Agora, veja bem, se ele tem um terreno, um imóvel, seja lá qual for, que tem um valor significativo, ele está obrigado. Mesmo que ele não fature nada, está obrigado a apresentar. Então, cada caso é um caso. Eu tenho um sítio lá, vale 100 mil, e eu produzi lá 140 mil. Eu não estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Né? Não estou obrigado. Né? Vou fazer meu ITR e tudo, mas não estou obrigado. Né? Então, assim, claro que se ele for atuar no sistema financeiro para ir buscar, né, investimentos, empréstimos com subsídio, ele vai, normalmente, o banco pede que ele tenha uma declaração. Hoje poucas pessoas que não estão obrigadas a declarar, muito poucas. Acho que até para tu fazer como você falou, né, um financiamento, para tu pegar crédito, a declaração é um documento exato, eu sou suspeito de falar, né? Mas eu sugiro fazer, tá? Você tendo lá, se você não tem o que esconder, faça. Porque a primeira coisa que eles vão te pedir em qualquer lugar é a tua declaração de rendimento. Eu estou isento, não entrego. Você não entrega, você já vai ser visto como assim, não com a pessoa má, mas pouco potencial. Para o banco tem pouco potencial. Exatamente. Né? O banco vai te pedir um pouco a mais. É isso aí. Aí a gente pensa, bom, então para eu poder acessar alguns benefícios, eu posso passar para CNPJ, para uma pessoa jurídica. Uhum. Aí a pessoa que era CPF passou para pessoa jurídica, tem um CNPJ. Quais são os regimes de
de tributação, né, de declaração, que ele pode optar? Quais são os regimes que ele, como CNPJ, pode optar? Nós temos 3 regimes no Brasil que chama-se o Simples Nacional, né? Que vários segmentos entram, a grande maioria, com vários tipos de tabela, mas entram. O lucro presumido, que é presumir o teu lucro, que é o mais usado nesse caso, e o lucro real, né? Que é o lucro real apurado, né? Então o Simples eu vou pagar uma guia única todo mês, e ali dentro está a minha contribuição previdenciária, está a minha contribuição por PIS e COFINS, imposto de renda, contribuição social dentro de uma só. Dentro do lucro presumido, eu vou presumir o meu lucro. Eu vou chegar lá, apurar minha receita, vou aplicar lá um percentual lá depende da atividade, 20%. Dentro desses 20%, eu vou aplicar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. E mais o PIS e a COFINS. O lucro real, eu vou pagar o PIS e a COFINS, porém vou me acreditar do que eu comprar, de todos os insumos que fazem parte da minha cadeia de produção, tanto o PIS como a COFINS. E no final, o imposto de renda e contribuição social eu vou pagar sobre o lucro. Eu apurei 10 mil de lucro, eu vou pagar sobre aquele. No presumido eu presumo, né? Eu já fature X e sobre Y, não importa. Agora o real é isso mesmo, eu vou pagar sobre o que sobrou. No presumido ele já te dá uma ideia do que tu vai pagar de imposto. Vai. No lucro real tu já não tem essa ideia porque depende muito do teu lucro líquido. E o lucro líquido vai depender também das tuas despesas. Exatamente, né? Então veja bem assim, ó, como no agro, né, as despesas assim, comparada à receita, elas são pequenas, né? Porque elas é salário, algum insumo, combustível, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Uma árvore, um pinus, ele leva no mínimo 20 anos para você abater ele, tá? Você vai lá e planta um pinheiro e ele fica lá, você faz aquela poda, né? Cuida de formiga, o desbaste, aquela coisa, sabe? Mas o custo dele, perto do que ele vai valer em 20 anos, é insignificante. Ele vai valer em 20 anos, sei lá, 100, 150 uma árvore e custou para você 2, 3. Então toda essa diferença é lucro. Então aí inviabiliza ser lucro real, é um exemplo que eu estou te dando. E em alguns negócios, em alguns tipos vamos dizer, uma criação de gado também, tá? O terneiro nasce lá, o terneiro praticamente não tem custo, porque a vaca criou ele. Tem o custo da vaca, mas não dele. Ele vai passar a ter um custo. Aí quando ele tiver adulto, se for vender, vai vender lá 4, 5 mil. Um terneiro que na verdade não teve custo quase zero. Então, só retornando, o lucro real, ele pode ser aplicado, mas ele tem que ser muito bem estudado, né? Senão, o presumido seria a melhor opção. E nessas categorias, digamos assim, nesses diversos regimes, né? Você falou ali de simples, de lucro presumido, de lucro real. O que é que difere cada categoria dessa? Quando ele é uma, quando ele é outra, a partir de que limite ele pode passar, né, de uma categoria para outra? Veja bem, o simples até 4.800.000 por ano. O lucro de receita bruta. O lucro presumido até 78 milhões por ano. Tá? E o lucro real não tem limite. Acima de 78 milhões ele já pode ser lucro real. E aí sim, aí você coloca, tá? Aí, veja bem, um negócio que um exemplo que nós estávamos falando. Se você tem uma floresta que levou 20 anos para você vender, não te custou lá no início, nos 3 primeiros anos, tá? E ficou 17, que praticamente não deu custo nenhum, e você faturar mais que 78 milhões, vai ter uma carga tributária muito alta. Porque é 34% de imposto de renda e contribuição social sobre esse lucro. Isso é comum. Então, digamos, não vou dizer que é injusto, mas é o que nós temos hoje no Brasil. Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui com o seu Luiz Antônio Martelo, da Martelo Contabilidade Integrada, nós estamos falando sobre tributação, contabilidade no agronegócio, sobre estratégias para pagar menos impostos, para aumentar as receitas, para diminuir as despesas. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E, seu Luiz, voltando àquela questão do lucro real, quando passa de 78 milhões, ele é opcional ou ele é obrigatório? Uma vez que passou dos 78 milhões, que chegou até esse limite, ele já se torna lucro real automaticamente ou ele opta por isso? Não, ele é obrigado.
Na verdade, esse limite de 78 milhões, eu não sei precisar a data que ele está congelado, mas eu vou te dizer que faz mais de 20 anos, mais ou menos, que é 78. Então, existe no Brasil uma disputa muito grande entre o governo arrecadar e as pessoas pagar. Um exemplo que a gente dá é a tabela de imposto de renda da pessoa física, né? Que ela está defasada em mais de 200%. Então, hoje, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos paga imposto de renda da pessoa física. E esse lucro real, ele também está congelado. Ele travou as empresas. Então, a empresa que chegar no ICT, passar os 78, ela é obrigada a migrar para o lucro real, o que pode inviabilizar o negócio. No agro, a maioria dos negócios pode até inviabilizar mesmo, porque é o que eu falei, como o agro ele é um produto primário, né, ele tem um custo agregado muito pequeno. Né? Então, desde um terneiro que nasce de uma árvore que é um reflorestamento. Então, isso é uma trava em grandes negócios no Brasil. Por isso que se fala que nós somos um país travado na área tributária, e é verdade, porque isso tudo não é revisto. Porque se isso for revisto, as empresas terão mais espaço para crescer e, consequentemente, vão pagar um pouco menos de tributo. E isso por parte do produtor, então tem que gerar uma certa atenção, porque se ele chegar muito próximo desse valor e porventura ultrapassar, ele pode estar arcando com uma carga tributária muito maior. Veja bem, claro, muito, muito maior, sabe? Nós tivemos casos que a gente estudou assim a carga e ela inviabilizava o negócio do nosso cliente, né? E isso estamos falando de pessoa jurídica. Pessoa jurídica que, na verdade, a pessoa jurídica é a única que pode optar por lucro real e também lucro presumido. Presumido e até o simples. Né? Então, essas 3 modalidades que tem tributação no Brasil, na jurídica. O simples, o lucro presumido e o lucro real. O lucro real se aplica obrigatoriamente para quem fatura acima de 78 milhões por ano. E algumas situações, como cooperativas, sistema financeiro, né? Elas têm algumas características que são pessoais da atividade, que já são obrigadas pela natureza. Agora me veio uma dúvida, seu Luiz. A gente vai entrar em outros impostos, mas surgiu uma dúvida agora que eu gostaria de fazer para o senhor. O senhor falou ali, né, que uma das estratégias é então passar para a pessoa jurídica. Mas, por exemplo, eu estou no CPF como pessoa física. Surgiu uma área para arrendar e eu quero plantar. Essa área para mim é muito grande. Essa área eu não tenho condições de plantar sozinho, mas eu tenho parceiros. Eu tenho 5, eu tenho 10 parceiros, de repente, né, aumentando essa área eu consigo até 50 parceiros, todos no CPF, todos na pessoa física. Eu consigo pegar essa área para arrendar nesse sistema de parceria, formando um condomínio, porque aí eu vou ter uma receita maior nesse conjunto, vou ter despesas também, mas aí como é que funciona a tributação nesse caso, declaração, quando eu me junto com parceiros para pegar uma área maior para trabalhar? Alex, assim, você pode tanto constituir esse condomínio com pessoa jurídica, tá? E cada um ter a sua cota lá e tributar nas suas pessoas físicas para regularizar a situação perante o civil do negócio, né? Ou pode criar um instrumento, né? Uma espécie de contrato onde cria os condôminos, que são as pessoas que são donas do negócio. E aí, esses condôminos cada um vai ter sua responsabilidade no negócio, nas despesas, nas receitas e no resultado. Se você for superavitário, óbvio, divide para as partes de acordo com o percentual que tem. 20%, 25%, sei lá. Correspondente ao que cada um representa. Deu prejuízo também a responsabilidade de cada um. Então, isso só constitui somente, não precisa criar pessoa jurídica, faz esse condomínio, vai na Receita Estadual, para obter o bloco de nota fiscal do produtor, né? Que vai sair num nome lá, Alex, tal, CP, e outros. E outros. E aí você é um condomínio. Um bloco só. Exatamente. Aí o que vai ter que ter? Vai ter uma espécie de contabilidade para apurar, né? Eu tive uma receita de 100 mil e uma despesa de 80, sobrou 20 mil. Eu tenho que comprovar isso para te dar a tua parcela. Uma contabilidade que o senhor diz, uma contabilidade interna, ou a responsabilidade também recai sobre uma contabilidade proveniente do contador, o contador Eu indico que seja por um contador. Para quê? Para ela, não que não vá ter legitimidade, mas para que tenha uma legitimidade de transparência. Por quê? Nós temos um condomínio e mais 2 pessoas. Eu faço a contabilidade, esqueça que eu sou contador. E chego lá para os outros 3 e digo, tá aqui. Você pode, mas será que é isso? Você que fez tudo isso aqui? Mas será que deu essa despesa verdadeira? Então,
né? E evitar o conflito. Quanto mais transparência, melhor. Porque o contador externo, digamos assim, ele é neutro nesse negócio. Exatamente. E esses condomínios na nossa região surgiram há uns 20, 25 anos atrás, por causa do plantio de pinheiro. Muitos, tá? Alguns foram muito bem estruturados, muito bem feitos, alguns não, né? E para não gerar dúvida, né? Então, assim, é necessário que você tenha essa escrituração não só para esse período, até para prestar conta para o futuro. No Brasil, o Código Tributário prevê 5 anos, né? Você fica sujeito a prestar contas dos últimos 5 anos, independente se é pessoa física ou jurídica. Então, é necessário que você tenha isso, não só pensando no condomínio, mas pensando em você. Te chamaram lá, o Alex vai lá. Eles não vão pedir só o Alex Agro, eles vão pedir toda a tua vida. Então, o agro vai fazer parte. E aí você vai ter que prestar conta de uma forma autêntica, de uma forma legal, de uma forma técnica do teu resultado do agro. E esses condomínios são diferentes dos sistemas cooperativados, também são diferentes de parcerias, né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco dessas diferenças em relação à tributação, porque o condomínio é uma coisa, cooperativa é outra e parceria é outra. Exato. Veja bem assim, ó, a cooperativa, né? Ela não te obriga a nada, né? Ela te vende umas cotas e tu é um cooperado, como o próprio Cicobi, aí que você tem aí. Cooper Campus, a Cooperplan, etc. Você é um cooperado. Ela não te obriga a nada, a não ser que você faça algum tipo de contrato, de entregar a produção para ela, de comprar dela. Senão ela está lá, você tem as tuas cotas, ela está lá, tá? O quê? Ela, como sendo cooperada, ela te cria facilidades, tá? Ela tem um produto mais barato para semente para te vender, ela tem um insumo mais barato, essa coisa toda, né? Você tem quem te absorva a tua produção, né? Eu vou deixar meu soja lá, eu não vou vender, porque agora não é a hora. Você tem esses tipos de benefícios. Tributariamente, zero. Você ser cooperado ou não vai mudar nada do teu imposto de renda. Isso é uma questão. E você me falou também das parcerias, né? Isso. As parcerias, veja bem, ó, a parceria ela tem que ser muito bem entendida nos agros, tá? Por quê? O parceiro, ele fica com parte da produção. Por exemplo, eu vou lá, vamos plantar 100 hectares de soja. Você diz, olha, a cada hectare eu vou te dar 10 sacas de soja. Para mim ser parceiro e tributar isso no agro, eu tenho que pegar e vender essa soja no meu nome. Não pode ser no nome do Alex. Mesmo que eu venda para cooperativa, venda para quem eu quiser, vai ter que ser. Quem arrendou tem que vender o produto para ser um parceiro. Para ser parceiro. Exatamente. Por quê? O que acontece muito aí, e isso é a gente já sabe que está sendo objeto de verificação para a Receita Federal. Acontece muito na nossa região, tanto no plantio de soja e milho, como no reflorestamento. As empresas ou alguém vai lá e pega um terreno lá, 1 milhão de terra e planta pinos. Tá? E o que queria ser um parceiro? Eu fico com tanto por cento da área. 30% eu que sou proprietário fico, 70%, um exemplo, teu, o Alex, o dono da terra. O que tiver de árvore nesse 30% e eu vou chegar é do dono lá, da terra. exatamente, eu vou chegar lá no final e vou vender a minha madeira, as minhas árvores, tantos toneladas com o meu bloco. O que é errado acontece muito. As pessoas fazem esse tipo de arrendamento e dizem para você o seguinte, ó, você tem tanto saco de soja, ou você tem tantas toneladas de árvore, e na hora de vender, te pagam em dinheiro. Ou te pagam mensalmente, ou te pagam lá no final do contrato. E isso não é parceria rural. Não saiu nada da tua nota. É aluguel. É aluguel, como alugar uma casa na cidade. Vai para a tabela de imposto de renda, 27,5%, ou, dependendo da continuidade, da abrangência do negócio, a Receita pode dizer você é uma pessoa jurídica e te tributar dentro da pessoa jurídica. Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado nesses negócios, tá? E é comum, né, estou te falando porque é verdade, fazerem isso. Eu vou lá e aí fica pagando lá, arrenda lá um terreno para plantar pinheiro, fica pagando lá 5 mil por mês. Cara, é aluguel. As pessoas vão lá e dizem que é parceria. Não é. Eu tenho lá, você pode botar tantos cabeças de gado no meu campo. Se você me pagar em dinheiro, é aluguel. Para ser parceria, você vai cada mês eu tenho direito a tantos quilos de carne. Quando vender a tropa, eu vou lá e emito uma nota fiscal de venda. Ou, no mínimo, tu parceiro na tua nota. Parceria é receber em produto, seja ele qual for. Qual for. Aluguel é receber em dinheiro. Exatamente. Então, assim, ó, e aí isso aí, ó, o Serviço de Inteligência da Receita Federal, ela está monitorando isso. E isso me preocupa por quê? Porque normalmente esses contratos, eles são de longo
prazo. 20 anos. 20 anos, 15 anos, 25. E o que pode acontecer? O que passou dos 6 anos para trás lá, a Receita não vai ter mais acesso, prescreveu. Agora, nos últimos 5 ela pode chegar e puxar. E aí, se você recebeu todo esse dinheiro, não tem nenhuma nota fiscal do produtor, meu amigo, você vai para a tabela do imposto de renda, 27,5%. Mais multa e juro. Então, isso tem que ficar muito claro, sabe? Porque eu já tive casos que, na nossa empresa, que não, mas eu sou parceiro. Mas como assim? Não, ele planta lá e ele me dá tantas sacas de soja. Mas como? Não, ele me paga por mês lá tantos mil. Ou ele me paga por mês tantos mil por causa do reflorestamento no meu terreno. Isso não é de forma nenhuma rural. Isso é renda. Isso se chama um capitalista. Eu estou te arrendando. Eu não sou teu parceiro. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, que essas informações estão sendo cruzadas pela Receita. Quem está pagando, né, por esse terreno que está arrendando, está informando para a Receita que está pagando uma quantidade X por mês para aquele produtor que arrendou essa terra. E aí esse produtor, quando ele deixa de declarar isso, ele está incorrendo em alguns riscos, não? Claro, exatamente. E veja bem o que é grave. A pessoa que arrenda o terreno, ela vai lá e lança essas despesas na declaração dela como custo. E você está declarando lá como se fosse um rural. Só que, na verdade, é um aluguel. Tá? É um aluguel. Vai estourar bomba em quem arrendou. Outra coisa muito importante, ó, venda de árvores. Para você vender árvore, você tem que ser tem que ter na tua atividade uma tradição de plantar árvores. Eu não posso chegar ali, comprar um reflorestamento, porque eu acho que é um bom negócio. E daqui 6 meses, 1 ano, eu vou lá e vendo com nota fiscal do produtor. Isso é ganho de capital. Porque eu não tenho, historicamente, não é minha atividade plantar árvore. Isso é outra coisa muito séria que está pegando. Então, assim, ó, se eu tenho um histórico de plantar e comercializar árvore, por exemplo, eu posso comprar as suas árvores, porque eu tenho as minhas e etc. Isso tudo é um conjunto. Agora, eventualmente, eu nunca plantei uma árvore e fico comprando árvore e vendendo, essa pessoa que está fazendo isso, ela vai ser tributada em 15%, ganhos de capital, de 15% até 17,5%, dependendo do valor. Então, isso é muito sério também. E isso tudo eu não vou dizer que vai acontecer, mas são conhecimentos que a Receita Federal já tem. Então, assim, são 2 coisas muito importantes que a gente falou aqui, da parceria, do arrendamento, o aluguel e do plantio de árvores. Porque plantar árvore é um histórico que você vai ter de cultivar aquela árvore durante 20 anos, 15, 20, sei lá. Né? Eu não tenho nenhuma árvore, não tenho nenhum terreno, posso ter um terreno, nunca plantei uma árvore e vou vender árvore e comprei por 100, vendi por 150, esses 50 mil não é rural, esse 50 mil é considerado ganho de capital. E todo esse movimento que surge, né, de forma, digamos assim, inesperada para a Receita Federal, né, que não é comum, né, daquele CPF ou daquele CNPJ, né, gera também uma atenção para a Receita. Claro, né? Porque veja bem, Alex, o tributo na pessoa física arbitrado, eles correspondem a 5,4%, quase 5,5% só. É o mais baixo possível. Entendeu? Porque eu vou lá e vendo uma floresta, vendo um produto e no final, se tiver lucro, vou pagar ou presumir no máximo 5,2%, 5,4%, exatamente 5%. Na nossa atividade, eu, por exemplo, como profissional liberal, como qualquer um assalariado, eu vou pagar 27%, mais ou menos. Então, você veja bem, são 22% no mínimo de vantagem que o cara tem. Por isso que isso é bom. Só que é tão bom que eles passaram a olhar. E você sabe que tem 2 coisas que funcionam muito bem no Brasil, que é a Receita Federal e o sistema financeiro. São os melhores do mundo. Porque tudo atrasa, tudo tem problema. Mas os bancos imitam a cobrança, o cheque circula rápido, o PIX, a ordem de pagamento, a TED e a Receita também. Uma vez a gente entregava uma informação, o tributo vencia 4, 5 meses depois. Hoje o tributo vence no 10º, no 5º dia útil seguinte do mês, e se não pagar, no final do mês ela te manda uma notificação, ou você não pagou. Tão rápido que é isso. Isso é rápido para cobrar, mas eles estão rápido para analisar isso aí. Esse é o histórico da minha vida. Os caras é um empresário de contabilidade, ele é um contador. Eu posso ter meu sítio, eu tenho, eventualmente eu tenho. Mas dentro do meu histórico, eu não vivo do sítio. Daqui a pouco eu não posso vender 1 milhão de árvores. Como que eu vou vender? Não tenho, nunca plantei.
Tem que ter uma origem, né? A não ser que foi uma herança, exatamente. Um recebimento que o senhor tem como comprovar. Exatamente. Aí se teu pai te deixou uma herança lá e você herdou, vai constar no espólio. O Alex herdou lá um terreno de tantos mil metros quadrados com tantos mil árvores em cima. Entendeu? E aí isso é uma origem, porque o teu pai foi um produtor e veio para você como ele produziu. Agora, tem esse histórico, agora não tem histórico, então tem que ter muito cuidado nisso. É o que dá problema, né? É. O senhor falou também da questão das cooperativas. Outra dúvida que me surgiu. É muito comum, por exemplo, o produtor de grãos, né, do soja, do milho, ele colheu, carregou, ele tirou uma nota, chegou lá na cooperativa e depositou esses grãos. Ele tem um crédito, esses grãos estão lá depositados. Ele pode não vender agora e a cooperativa pode dar para ele mais tempo para que ele possa comercializar esses grãos. Mas há casos que o produtor tem grãos na cooperativa da safra passada. Ele passou de um ano para o outro com aqueles grãos e aquilo lá está registrado lá no nome dele. Armazenado. Armazenado. Como é que ele faz a declaração nesse caso? O que ele tem que tomar atenção para fazer a declaração quando ele tem grãos armazenados na cooperativa e que estão lá de um ano para o outro e ele não vendeu? Veja bem, armazenamento, transferência da propriedade para a cooperativa ou para um silo não é venda. A cooperativa vai entregar para ele uma nota fiscal, uma contranota, dizendo que lá dentro ele tem tantas toneladas armazenadas. De soja ou de maçã acontece muito, porque na safra, normalmente o produto é bem mais barato. Então, se ele tiver condição financeira, ele deixa lá. Nesse momento, ele não vai pagar imposto nenhum, porque ele não vendeu. Ele pode ficar 2, 3 anos lá com a soja. Obviamente que não vai ser a soja dele, claro, né? Sim, mas vai ser a quantidade dele. Então, ele tem na cooperativa lá uma tonelada de soja. Não vou vender porque baixou, porque está ruim o mercado. Quer esperar melhorar o preço? Eu vou esperar, eu tenho condições, eu deixo lá. A hora que eu vender a soja, para quem eu vender, aí sim o emenda fiscal de venda e vou tributar. Pode ser um ano depois, 2, 3, não importa. Importa que você teve a safra, né? 1 ou 2 no ano, não importa que você teve. Deixou na cooperativa, você vai registrar no teu imposto de renda que você tem tantas como um bem teu. Lá no anexo rural, eu tenho tantas como tenho gado. Eu tenho tantas toneladas de soja na cooperativa tal. Entra como estoque. Estoque da produção rural. E aí o produtor rural ele pode pedir para a cooperativa um relatório do que ele... Porque ele também pode ter movimentado. Bom, eu vou vender um pouco agora porque eu quero pagar umas coisas que eu tenho aqui. Claro. Eu quero sanar algumas dívidas, vou vender 20% do meu estoque. Aí fechou o ano, a cooperativa dá um relatório para ele, olha, o que tu vendeu foi isso, o que a gente te forneceu de insumos, de semente, de adubo, de fertilizante. Perfeito. Foi isso, e aí ele se utiliza disso para a declaração? Exatamente, veja bem assim, ele vai, o que foi efetivado no ano, o que foi efetivado, por exemplo, a compra dos insumos, a compra da semente, a compra de tudo que ele for comprar, ele vai registrar como uma despesa. Mas mesmo assim ele não quis vender nada, ou vendeu 20%, ele vai lá, o 20% registra como receita, deixa os 80% no estoque, ou deixa os 100% no estoque, ou vende tudo. Ou não vende nada, né? Depende da situação dele. Ele vai utilizar a despesa no ano e vai no relatório dele lá. Normalmente ele vai lá pelo lucro real na pessoa física, que é o quê? Receita menos despesa, resultado. Então ele vai lá, despesa, combustível, mão de obra, manutenção de máquinas, semente, adubo, herbicida, tal. Não vendi nada, prejuízo. Puxa para o ano seguinte. Vendi 100 toneladas de soja. Traz aquele resultado para dentro de volta, mais que você gastou, apura o resultado final e tributa. Os prejuízos, eles podem ser jogados para frente, eles são cumulativos. Exatamente, eles são cumulativos até que você não opte por presumir. Por exemplo, assim, eu venho no prejuízo em 2022, 23, 24, aí eu fui para o real, eu fui para o presumido. Esqueci aquele prejuízo, eu não posso trazer ele de volta, tá? Veja bem, eu posso trazendo ele desde que eu vá optando sempre por a tributar o meu resultado. A hora que eu disser assim, é mais barato eu presumir o 20% da minha receita, que vai dar os 5 pontos qualquer coisa, esqueça aquele prejuízo passado, ele morreu. Uma vez que tu deu ideia do quanto tu vai receber e gastar... Isso é uma pegadinha que tem que ter planejamento, porque eu venho acumulando prejuízo grande, que isso também é comum. Por exemplo, uma atividade que ela é de longo prazo, como o reflorestamento, ou maçã, eu venho investindo, aquilo tudo é despesa, Sim, até equipamento, que tu tira um desbaste para entrar... Eu venho.
Claro, primeira receita que eu tiver, eu vou ter um monte de prejuízo. Eu vou continuar com prejuízo. Mas daqui a pouco, esse ano é mais barato presumido. Você vai e presume, mas esqueça aquele prejuízo que você deixou para trás. Ele morre lá. Então, eu mantenho o prejuízo desde que eu mantenha o lucro real na pessoa física. A partir da hora que eu arbitrei, eu deixo de considerar prejuízo. Eu digo para a Receita, eu te dou de volta isso aqui, eu não quero. Entendeu? Porque seria muito bom daí, né? Se tivesse essa opção. Sim, de sempre poder Exatamente. Então, por isso que eu falo que as coisas têm que ser feitas com planejamento, né? Até uma venda, que o cara, você vai fazer uma venda em dezembro, será que é bom vender agora? Né? Será que não é melhor vender em janeiro? O cara me faz um adiantamento ou alguma coisa nesse sentido, para mim fechar o meu negócio. Agora, no chutômetro, daí é complicado. É difícil. E quando a gente pensa em planejamento, como o senhor falou, a gente pensa que, a gente uma hora vai precisar, né, parar, vai precisar descansar, vai precisar se aposentar, né? O trabalhador rural, hoje, como é que ele faz esse planejamento? O que é o imposto, né? O que é destinado para o INSS a partir, né, das atividades do meio rural? O Fundo Rural, ele é obrigatório? Ele ainda existe? Como é que está essa questão? O que é relacionado à previdência hoje para o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele tem uma aposentadoria especial, né? Desde que ele comprove a atividade dele, ele vai se aposentar com o salário mínimo, né? Isso faz muitos anos que se estabeleceu que é o mínimo que uma pessoa pode ganhar. Então, ele não precisa ter lá o antigo carnê dele, aqui e pagar, tá? Só tirando nota e tendo bloco, exatamente, a nota atingir digital. O tempo de idade lá, ele vai se aposentar. Como a maioria das pessoas que a gente conhece aí, que a nossa região lá é forte mesmo no rural, né? São aposentados. Ele pode, por opção dele, recolher uma previdência maior para ele. Então, eu vou recolher para mim sobre 5 salários. Aí, quando ele for se aposentar lá, o INSS vai fazer o cálculo, vai aposentar ele lá por 5, 4,5, é uma opção. Se ele não fizer nada e comprovar a atividade dele rural, ele vai chegar no final do período lá, na idade dele, e vai se aposentar com salário mínimo. Mas, mesmo sendo produtor rural, ele tem as obrigações dele para cumprir como produtor, né? Se ele tiver empregado, por exemplo, ele vai ter que ter uma contribuição sobre a folha de pagamento dele, né? Então, veja bem, nesse caso aqui, por exemplo, tem 2 maneiras de tributar a atividade rural, né? Você pode optar por pagar sobre a folha, tá? Que aí você vai pagar 20% sobre o salário do teu trabalhador, mais 2,5% sobre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, mais o RAT, que é o acidente de trabalho, dependendo de 1 a 3%, e mais o fundo de garantia 8%. Isso vai dar uma carga de 33% sobre um salário. Por exemplo, você vai ter um trabalhador que você vai optar por isso aqui, ele ganha R$2.000, equivale a dizer que você vai pagar R$700 por mês, mais ou menos, de previdência e fundo de garantia dele. Essa é uma regra. Aí tem que o quê? Planejar. Tem uma opção, por exemplo, que essa tua atividade, você pode tributar ela pela produção. Pela comercialização. Exatamente. E aí tu vai pagar 1,7% para o INSS, 0,1% para o RAT e 0,25% para o Senar. Isso vai dar uma carga tributária de 2,05% na pessoa jurídica. Então o que acontece? Por exemplo, assim, nós temos empresas lá, no rural, que tem 200 funcionários. Todo ano nós fizemos um cálculo do que é mais barato pagar sobre os 200 funcionários, 33%, ou sobre a produção do cara. Então, sobre a produção, 2,5%, você vai aplicar lá, você vai perguntar para o teu cliente, qual é teu planejamento? Eu vou vender 150 milhões no ano que vem. Beleza, eu vou calcular 2,5% sobre isso. E você tem tantos empregados. Vai continuar com os mesmos? Vou. Então, nós vamos pegar o valor de salário deles e aplicar o 33%. E vamos ver qual que é mais barato. Vamos dizer, Alex, mais barato para você é pagar a folha, 33%. Não, Alex, mais barato você pagar sobre a produção. Então você vai optar. Todo ano você tem que fazer esse cálculo, né? Jurídica. Pessoa física, tu vai pagar lá 1,5% sobre a produção. E tá pago. E aí, se você tiver um empregado, tu vai pagar o fundo de garantia dele. E descontar o INSS 8% dele. Acabou. É isso. Então, assim, pessoa jurídica, tudo demanda cálculo. Produção e pessoas. Quanto tem na minha folha? 33%. Quanto eu vou vender o ano que vem. Nós tivemos casos de haver o reverso. Ele estava na folha, aí ele chegou no ano seguinte, o ano seguinte eu vou fazer uma venda enorme. Opa, vamos voltamos para a folha. Ou vamos voltar para a produção, você vai vender pouco. Então são opções. Por isso que eu digo uma coisa. O Brasil tem uma carga tributária muito alta, mas ela tem essa elasticidade para você poder trabalhar, né? Não é só ler. Por exemplo, tá escrito, eu vou nesse. Não.
Vamos estudar o que pode ser feito. E outra dúvida, seu Luiz, quando que essa pessoa jurídica, no caso, ele tem que optar? Eu quero optar então pela folha ou quero optar pela comercialização? Todo início de ano. Todo início de ano ele tem que dizer, eu quero optar pela folha e vai ser assim até o final do ano. Exatamente, é das empresas de agro, né? Então ele vai chegar assim e ele opta, né? Agora, por exemplo, a gente está em janeiro, a gente fez vários estudos de clientes nossos, que às vezes mantém, por exemplo, sobre a folha e às vezes mantém sobre a produção ou inverte. Então, cada ano, cada caso, né? Dependendo também, assim, porque os produtos do agro, né? A maioria deles variam, né? Porque eles estão sujeitos a um mercado quase que internacional. Então, tem épocas que a safra é ruim, o produto fica caro. Então, às vezes a madeira ela é muito sazonal, a madeira às vezes está em alta, o dólar está lá, não sei o quê, às vezes está ruim o mercado, entende? Então, tudo é uma questão de todo ano sentar e planejar. E esse período de início de ano, o senhor falou, é janeiro. Sim. Essa época já tem que estar tudo planejado, né? Nós claro, veja bem, né? Veja bem assim, né? É claro que aquele pequenininho lá que tem um caseiro, aí você vai pagar lá sobre a produção e pronto. Mas aquela empresa que tem potencial, a gente sempre pergunta. Manda um e-mail, entra em contato, Alex, como é que vai ficar o ano que vem? Não, ano que vem eu vou faturar tanto. E os empregados? Não, eu vou diminuir, vou ficar com a metade, eu vou contratar mais 10. A gente calcula em cima disso, do teu orçamento. Do teu planejamento. Porque tu é que vai ter que dizer para nós, né? A gente vai te interrogar todo ano. Alex, como é que tá o planejamento do ano que vem? O ano que vem não vou vender quase nada. Vou vender não sei quanto. Aí a gente vai trabalhar em cima disso. Estou expandindo, peguei mais área. Exatamente, mais área, contratei mais gente, comprei mais equipamento, diminui as pessoas porque o equipamento deu uma automatizada no processo, deu uma reduzida de gente. Então tudo é momento, né? Tanto progressão quanto regressão do negócio, claro. É preciso que ele tenha esse exatamente, né? Claro, entendeu? Então assim, essas grandes empresas que você vê aí, que são extrativas, elas têm esse planejamento, todas fazem. Tá, e seu Luiz, é muito comum às vezes que o produtor, né, tenha um monte de nota guardada, tenha alguns registros, mas ele tem a prática também de vir conversar com o contador lá no final do ano, né? Ele visita o contador uma vez por ano. Como é que o senhor vê isso? Que erros o senhor pode dizer que estão atrelados a esse tipo de organização? Porque às vezes, claro, o produtor tem as suas atividades durante o ano, né? Tá sempre apagando incêndio, né? Tá sempre tendo coisas para resolver. Mas chega no final do ano, uma das coisas que ele quer resolver é a forma que ele vai declarar, o que ele tem para declarar e juntar essas notas e entregar para o contador. O que o senhor considera que seja um erro nesse caso e como é que o senhor vê, né, essa relação do produtor trazendo essas coisas para o contador no final do ano para que o contador possa resolver? A gente chama isso de cliente panetone, né? Ele aparece só uma vez por ano, né? O panetone é no Natal. Mas assim, o que acontece? Normalmente esse contribuinte ele chega lá e diz, não quero pagar nada, porque deu prejuízo. Não, vamos fazer o cálculo. E a questão de ter dificuldade para guardar documento, organizar, não é só do rural, é do urbano principalmente, tá? As pessoas não gostam. O brasileiro tem isso, infelizmente. A maioria não guarda, não sabe onde é que está. Não é prazeroso, né? Não. Fazer e aí aquilo. quando você chega, né, você começa a perguntar, nós começamos a perguntar para o cliente, você tem isso, comprou alguma coisa? Não. Não, troquei o carro, fiz isso. Então assim, essa situação é extremamente normal. Tá? O que a gente faz nesse momento? Faz uma triagem, né? Uma análise. Se for nota fiscal, grande parte a gente consegue importar dos sites da Receita do Estado, né? Agora, quando é cupom fiscal, quando é recibo, não tem, né? Então, assim, a gente faz um interrogatório pro cliente, você teve esse tipo de situação, a gente tem quase um checklist, sabe? Para perguntar para ele. E faz uma triagem de documentos, separa tudo para daí, para aí você montar, para ir começar a trabalhar. E interroga, como eu te falei, não dá para chegar assim, você chega lá, o Alex me entrega os papéis, tchau Alex, terminando eu te ligo. Não, eu pego isso aqui como se fosse um checklist e pergunto, Alex, teu carro ainda é esse? Você mora ainda aqui? Nasceu filho? Onde é que está tuas notas de venda? Tuas notas de despesa? A folha de pagamento? Normalmente, quando tem folha de pagamento, o próprio contador que faz a declaração faz a folha, né? Ou faz a empresa. Então aí tem muita coisa que a gente já tem conhecimento.
Então, é organização, né? É tu pegar desde o começo ali o máximo que tu puder juntar de documento. Bota numa pastinha, é tão fácil, né? Dentro de uma pastinha, coloca lá dentro de uma gaveta, deixa tudo lá quando for na hora de levar, tá? E assim, ó, e assim sempre oriento quando ocorrer situações especiais, por exemplo, a compra de um bem ou a venda de um bem, nos comunique, mesmo que não dê imposto. Para que não tenha surpresa. É normal, a pessoa vai lá e faz um negócio, não se liga que aquilo gerou um tributo, ou gerou um custo muito alto. Então, assim, a gente sempre pede, ó, não é que queira saber da vida, mas, nos consultem, não vão cobrar nada se você me perguntar. Então, assim, ó, a gente sempre procura atuar no preventivo e não no curativo. Tem 3 pessoas, eu acho, que precisam saber da vida da gente, né? É o médico, o advogado e o contador. Eu entendo que sim, o contador ele é um confidente mesmo, sabe? Além do cônjuge. Né? Assim, nessa minha vida, assim, sabe? Eu hoje, assim, né, a gente atua muito já como conselheiro já. Né, consultor e conselheiro, porque a gente tem bastante know-how, né, e eu falo assim que a gente até meio que até casamenteiro, porque você acaba sabendo, cara, entendeu? Então, quando você tem uma relação, né, de bastante tempo, você acaba que conhecendo da vida da pessoa. Então, até ver na rua, viu o Alex quanto carro, você já grava. Chegou ano que vem, você vai lá, Alex, eu vivo. Não, eu comprei um carro da minha mulher. Então, assim, acaba sabendo da vida. Preciso perguntar para ele se aquilo ali eu incluo. Exatamente, né? Então, assim, você acaba, né? E sendo assim, né, a gente também, eu e a Rosane, a gente fez o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Sucessão Patrimonial, né? E agora com a reforma teve muito em alta. Então, isso eu entendo que os negócios, se eles forem planejados, eles são perenes. Ninguém monta um negócio para acabar. Ninguém monta um negócio rural, urbano, para dar prejuízo. Eu vou fazer o lado social, eu vou gerar emprego e renda. Isso é mentira. CNPJ é para dar dinheiro, né? CPF, o cara sai para trabalhar para ganhar dinheiro, não sai para perder dinheiro, né? Então, esse é o nosso cotidiano, sabe? É orientar as pessoas nisso, né? Para que elas tenham longevidade nos negócios e na vida financeira pessoal dela. Isso que o senhor falou é extremamente importante, né? Porque a pessoa precisa disso, né? Ela tá ali realmente para isso, para ter esse retorno do contador, né? Para que o seu negócio se desenvolva de forma sadia financeiramente. Eu acho que esse é o propósito de quem está no negócio. Assim, nós temos uma empresa, eu não estando meus filhos lá, mas eu queria que desejo que essa empresa seja muito, muito longa, seja, não vou dizer eterna, que é muito forte, mas ela tem uma longevidade muito grande. Como você vê grandes organizações no Brasil, que elas são mais do que centenárias, porque houve uma gestão profissional. Então, assim, em qualquer negócio tem que ter gestão. Até na nossa vida, pessoal, se você não tiver um orçamentozinho do que você vai ganhar, o que você vai gastar, você pode, uma hora dessa, se ferrar. Ou ganhar demais e perder, ou gastar mais do que você ganha. Então, isso se aplica em tudo, né? Na vida pessoal, na profissional, na empresarial. É fundamental, porque nós todos dependemos de recursos. Não importa se você é aposentado, alguém vai te pagar. Não pode ser empresário, se você é um produtor rural, se você é um agro rural, você vai depender disso. A gente ainda tem, né, no escopo pedagógico, a educação financeira como uma coisa ainda muito incipiente, no meu ponto de vista, que a gente está desenvolvendo, né? O brasileiro está desenvolvendo essa capacidade de enxergar as finanças com um olhar diferente, né? Eu acho que à medida que o tempo vai passando, que a gente vai absorvendo mais isso, né, acho que as coisas vão ficando mais claras, ele vai entendendo mais, né, de como as coisas funcionam, entendendo mais e se planejando melhor para essas questões tributárias, de contabilidade. Eu acho que essas coisas tendem a evoluir cada vez mais. Mas, Alex, uma coisa que você tocou no assunto e eu defendo, assim, sabe, que essa educação financeira teria que ser uma cadeira obrigatória no ensino fundamental. Teria que ser, não é, mas infelizmente teria, tá? E assim também, como a gente sempre fala, eu sempre falo uma coisa assim, para ter uma carteira de motorista, você tem que fazer um número X de horas aula. Eu penso assim, que para abrir uma empresa, também teria que ter, tá? Como assim, até para ser um político, teria que ter uma formação política. Eu acho que isso daria mais qualidade em tudo, né? Infelizmente não são, mas eu penso que isso poderia mudar muitas coisas. A gente tem muitas coisas hoje, né, sendo abertas para pessoas que não têm a capacidade para aquilo, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, a questão financeira, né, de berço, digamos assim, mas também, né, do escopo pedagógico, questão financeira, as questões econômicas, eu acho que a gente começa a construir pessoas que vão trabalhar isso cada vez mais cedo e vão promover isso e vão estar cada vez
mais cedo aptas para desenvolver tais funções, né? Tanto como o senhor falou, num cargo político ou num cargo administrativo numa empresa. Veja bem, eu tenho que ser competente na minha vida. Eu tenho que ter sucesso na minha vida, independente de tudo. Se eu for um fracassado, tu acha que o meu negócio que eu vou criar vai dar certo? Eu vou botar uma empresa, vou criar um agro. Se eu não organizei a minha vida, eu vou esperar que a empresa organize. A empresa não organiza a vida de ninguém. Quem organiza são as pessoas. Então, assim, eu tenho que partir do meu princípio. Eu sou exemplo, né? Exemplo no meu trabalho, na minha casa, na sociedade, né? Porque isso demanda que as pessoas, ao olhar para você, te vejam você como uma pessoa que possa transmitir algo positivo. Aí você pode ser um empresário, pode ser um político, qualquer coisa. Agora, se eu não tiver isso e eu achar que eu sendo um político ou sendo um empresário vai resolver, pelo contrário, eu vou errar o dobro lá do que eu estou errando na minha. A empresa é um reflexo do que tu é na vida pessoal, né? Eu acho que sim, como é no agro, né? Porque eu acho assim que tem muitas pessoas, né, que você se aventuram. Porque agora está dando dinheiro plantar pinheiro. Eu vou plantar porque, como teve há uns 20 anos atrás, muita gente que nunca foi num sítio, plantou pinheiro, porque ia vender um pinheiro não sei quanto, mas não tem noção, não tem know-how do negócio. Os modismos. Modismo, porque agora o negócio arrendar e plantar soja, né? Mas se eu não sou um cara do agro, eu não entendo de soja, eu vou lá e arrendo uma fazenda, cara. Com certeza eu não vou me dar muito bem. Né? Então as pessoas, o cara aí na frente botou uma lojinha e tá indo bem, vou botar uma lá também, mas não tem estudo de mercado, de fornecedor, de potenciais clientes. Então você tem que criar não precisa ter know-how, mas tu tem que saber que tipo de negócio você vai colocar. Você domina aquilo ou não domina? Você tem informação ou não? Não, porque o meu parente, porque não sei o que, colocou e deu certo. São situações diferentes. Então a gente vê muito isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente até às vezes orienta, sabe? Não que a gente desestimule, a gente orienta para que ele fortaleça a ideia, que ele abasteça a ideia dele, né? Com pesquisa de mercado, com tudo que é possível para ele. Daí sim, porque muitas vezes as pessoas gastam economia num sítiozinho, gastam economia numa loja, num restaurante, e aí, cara, não deu certo daí. E até porque o empreendedor no Brasil ele tem que ser resiliente, né? Porque as mudanças elas vêm com frequência, essa frequência é alta, essas mudanças muitas vezes são drásticas para quem está empreendendo, né, seu Luiz? Veja bem, lá na nossa empresa nós temos 5 consultorias online que nós pagamos. O nosso maior gasto lá, fora os salários, é consultoria tributária, tá? E sistemas de processamento. Veja bem, a legislação no Brasil ela muda de hora em hora. Tá? E você parar a pensar que cada unidade da federação, CMS, tem uma legislação e cada município tem um ISS, são 5.500 municípios, 27 unidades de federação, você imagina o que é isso. Aí você pensa, mas eu estou em Santa Catarina, mas hoje nós estamos vivendo uma economia globalizada. Tu está vendendo Eu tenho cliente que vende para Rondônia, Mato Grosso, lá é uma situação fiscal. Eu tenho que mandar com aquele imposto lá. Entende? É substituição tributária, não é? Então assim, Zona Franca. Então é um negócio assim, cara, absurdo. Então isso, né, que eles estão querendo fazer no Brasil, já está homologada, já está sancionada a reforma, que ela vai, a partir desse ano, ela começa a surtir efeitos, dar uma diminuída nisso. Principalmente nessa questão de elisão fiscal e de benefícios que os estados criam para atrair investimento. Aí, quando você atrai um investimento para dentro do estado, você com certeza está prejudicando um outro, né? Porque você está dando uma carga menor tributária. E isso vai acabar. Né? Então, isso tudo nós vivemos. Tratamento tributário que é chamado de TTD. Né? Então, vários tipos de situação que elas mudam com frequência. E, seu Luiz, agora com essa questão da reforma tributária, o que a gente tem aí para 2026, isso já entra em vigor em 2026? O que é que o produtor pode esperar dessa nova reforma tributária? O que tem aí para quem tem atividade no agronegócio? Veja bem, Alex, a reforma ela foi sancionada agora em janeiro e ela já está em vigor, tá? Ela já vem sendo trabalhada lá no Congresso há muitos anos, tá? E aí discutiram, debateram, comissões para cá, ela foi sancionada. Então ela vai entrar de uma forma gradativa, porque veja bem, a complexidade é muito grande, né? Dessas quantidade de municípios e de estados, então não pode ser ela repentina. Então a partir do ano que vem já vai começar uma espécie de teste, vai ter um percentual que vai ser aplicado já nas atividades. Por quê? O objetivo disso é chegar no final dela e não existir PIS, COFINS, nem ICMS e nem ISS, que é sobre os serviços, que vai ser substituído pelo IBS, o IVA,
que vai compor esse IBS, CBS e ISS. O imposto único para tudo isso. Isso. Só que o que vai funcionar assim, ó, nas pessoas jurídicas. Tudo aquilo que você adquirir para a tua atividade, ela vai te gerar um crédito independente, tá? E tudo aquilo que você vender vai te gerar um débito. Então não vai existir aquela questão assim, isso dá crédito hoje, aquilo não dá. Então tudo que está relacionado à tua atividade, seja serviço que você compre, seja mercadoria, produtos ou insumos, vai te dar um crédito. E tudo que você vender vai gerar um débito. Esse é o princípio básico no final dela, quando ela estiver pronta. Então isso se aplica ao agro. O agro, porque essa reforma, e as pessoas têm que saber, ela é uma reforma sobre consumo, não é sobre renda e nem sobre patrimônio. Então o que ela está reformando? O que é consumido, que é os produtos, as mercadorias e os serviços. Serviços todos, né? Serviço de comunicação, serviço de transporte, hotel, etc., que são serviços. E os consumos de modo geral. A renda, o imposto de renda, não vai mudar nada por enquanto. Nem a pessoa física e nem a pessoa jurídica, tá? Então, isso tem que ficar claro. Que as pessoas, mas quanto é que eu vou pagar? Não vai mudar nada. Então, na renda da pessoa física, permanece igual. Vai mudar nas jurídicas. E também não vai mudar imposto de renda nem contribuição social na jurídica. Vai continuar o que é os 9% e os 15% da contribuição social e do imposto de renda. Então, assim, ó, no produtor rural, ele vai ter que começar a se planejar, porque para quem ele for vender, se ele for uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai absorver 100% dos créditos dele. Tá? Isso é uma questão que vai pesar. O que é débito de um se torna crédito do outro. É, exatamente. E foi debatido muito lá no Congresso, você deve ter visto a questão dos produtos rurais e dos insumos rurais. O que aconteceu? Eles vão ter uma redução de 60% no IVA. Os produtos rurais e também os insumos. In natura e processados. Exatamente. Por quê? Isso foi debatido muito, né? Entrou isso junto com a cesta básica, né? Que a cesta básica é aqueles itens básicos que são isentos hoje, né? Que é composto de arroz, feijão, leite, tudo aquilo, né? A cesta básica, ela vai, na reforma, ela vai continuar sendo isenta. Mas ela, para ser isenta, o agro não poderia pagar toda aquela carga lá. Então, debateram a bancada lá e concederam uma redução de 60% no IVA do agronegócio. Tanto nos insumos, né, como nos produtos que o produtor for vender. Quanto a gente pode dizer que isso representa depois, essa redução de 60% vai representar quanto mais ou menos depois? Porque isso vai ser sobre o lucro daí, né? Sobre a venda. Sobre a venda. Veja bem, aí nós temos que ver quanto ele vai absorver de crédito. Ah, depende aí é que disso. Tá, entendeu? Porque se ele não tiver crédito nenhum, ele tem 60% de redução, mas vai pagar 40%. Então aí, veja bem, por isso que eu digo, a reforma ela é gradual. Você tem que ir se reformando agora, entendeu? Planejando o teu negócio, porque ela vai ter vários starts, se não me engano 6, precificação durante esse período que nós estamos aí. E isso inclui o agro. Então, não dá para chegar lá em 2030, por aí, mais ou menos, e dizer assim, bom, agora eu vou vender e chegar lá e pagar 40%, que ele não está acostumado a pagar. Então, é uma questão de organização e de planejamento. A gente agora, a partir da semana que vem, nós vamos reunir nossos clientes, tá? E vamos fazer debate sobre a reforma. Nós já estamos com não vou dizer que é palestra, porque é muito cedo para falar em palestra, mas já temos todas as telas preparadas e nós vamos formar turmas de clientes, até 2 ou 3 pessoas por empresa, para falar sobre a reforma. Para fazer essa troca de informação. A gente também já tem até uma calculadora da reforma, né? Que você vai já gerar o custo que vai ter no teu produto, o impacto que a reforma vai te dar, para você ir se monitorando. Eu acho que é bom a pessoa, né, que está no agronegócio hoje, que tem atividade rural, ir acompanhando isso. Acompanhando, por quê? Veja bem, outra coisa importante para falar, tá? Só vai gerar um crédito a partir da hora que você pagar o teu tributo. Vai ter uma chave na nota fiscal, né? Um dígito que ela vai linkar com o pagamento do teu tributo. Eu comprei do Alex 100 mil em produtos, insumos. Vou esperar o Alex pagar o imposto. O Alex paga com 30 dias. É 30 dias. Com 30 dias eu me acredito. O Alex não paga, sonega. Não me acredito nunca. Porque não vai permitir mesmo que eu queira me acreditar. Então ele vai ser quase um regime de caixa. Então o que vai acontecer? Muitas empresas vão ter que ter dinheiro porque vai haver quase uma antecipação do tributo. Por quê? Isso vai ser mercado. Ele vai ficar codependente. Exatamente. Do outro, né? Do outro. Isso tudo está na reforma, né? Isso tudo é o que vai acontecer.
né? Então, assim, muitas pessoas, a reforma ainda estão falando que vai ficar pronta em 2032, mas ela vai acontecer, ela já está acontecendo. E o pessoal, né, os órgãos técnicos do governo estão trabalhando nisso. Então, assim, é extremamente importante esse tema, sabe? Então, ela teve algumas exceções dentro da reforma, que foi medicamento, alguns, a maioria, a cesta básica, o agro, aí teve os do pecado, que é arma, que é barco, bebida, que é avião, essas coisas, entendeu? Foram as exceções, Zona Franca de Manaus. O restante, meu amigo, é tudo isso que eu estou te falando. Comprou, acreditou, vendeu, pagou. Isso vai aumentar muito a forma que a informação é trocada entre... Exatamente, né, veja bem aí. Quem vende e quem compra, porque isso intensifica a informação para que a pessoa se organize. Bem, você vai ali, compra uma plataforma, compra uma colheitadeira, numa empresa de agro, ela vai gerar um crédito grande, né? Agora, não comprou nada, gastou combustível, né? Terceirizou mão de obra, por exemplo, assim, né? Aquele pessoal que vai lá no teu terreno, faz um trabalho com máquina, tá? Ele não é agro, mesmo que ele tenha um trator agrícola. Ele está te arrendando o trator e é imposto sobre serviço. O prestador de serviço, nesse caso, né? O Exatamente. cara que tem um trator de esteira, vai lá e faz uma estrada, uma retro, é normal fazer isso acontecer, né? Uhum. E essa pessoa lá que tem essa retro, mesmo que ela esteja lá no sítio, esse trator, ele não é agro. Ele está lá alugando, a aluguel da máquina dele. Mesmo que ele tenha uma colheitadeira e está prestando um serviço de colheita. Ele não se considera, não é considerado um prestador. É considerado um prestador de serviço, mas ele não se encaixa no agro. No agro. Ele presta um serviço pro agro, mas ele não é agro. Né? Então, assim... A declaração é diferente. É, claro. Eu contratei, eu vou lá, você faz um serviço de uma máquina para mim, você me dá uma nota fiscal, eu vou lá e lanço com uma despesa no meu agro, mas a tua receita é serviço. O que tu gastou com ele, tu coloca como despesa no agro. Claro, exato. Essa é a tua declaração. Exatamente. Isso a declaração dele não compete ao agro. É problema dele daí. É problema dele. Eu entendo que ele é um prestador de serviço como qualquer outro. Qualquer outro serviço. Um construtor, um médico, um advogado, qualquer outro, um mecânico. Então, assim, só que para você é uma despesa no teu agro. Então é importante que você pegue esse documento. Uhum. Considere isso como uma despesa e junte a nota, o comprovante. E guarde, exatamente. Seu Luiz, chegando aqui para o nosso bloco final, né, eu gostaria, né, de mais uma vez agradecer a sua presença aqui, mas eu gostaria também que o senhor deixasse aqui a sua mensagem, as suas considerações finais para aqueles produtores que estão na atividade, que têm alguma dúvida ainda sobre como proceder numa declaração de imposto de renda, como proceder nessa troca de atividades, né, o que ele deve ficar atento em relação a essas reformas que estão vindo por aí. Gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem, as suas considerações finais para aqueles que nos acompanham. Alex, assim, o que eu vejo? A informação é tudo, mas ela tem que ser legítima, verdadeira. Tanto para o produtor, como para o empresário, para o cidadão, para o pagador de impostos, não importa. Então ele tem que ser, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que sabe fazer. Eu sou contador, empresário da contabilidade. A minha formação é essa. Eu não sou engenheiro, não sou médico, não sou agrônomo, eu sou contador. Ninguém gosta, sabe, de mexer com tudo isso aqui que nós estamos falando. De tributo, de papelada. Mas é necessário. E orientação boa. Então, ele deve agir, como eu te falei, com antecedência. Ele deve se prevenir, deve se buscar uma informação. Nós temos muitos artigos no nosso site, que podem acessar martelo.com.br, que podem orientar, são muitas dicas. Deva procurar, não precisa necessariamente sermos nós, mas procura a pessoa que presta serviço para ele se orientar, para saber o que ele tem que guardar, o que vai mudar, como ele está hoje, falar dessas situações de arrendamento, né, de parceria, de condomínio, etc e tal. Isso é importante. Eu, como te falei, eu estou no meio, não sou um produtor rural, mas estou no meio do agro já desde que eu nasci. A gente tem muito serviço disso, a gente entende bastante disso, temos grandes produtores na nossa empresa que são clientes, e faço isso porque eu gosto. A gente atende o agro, até uma época a gente criou um setor só de agronegócio dentro da nossa empresa para atender. Por quê? Nós estamos numa região que o agro é o que define o nosso maior PIB aqui. Porque tem indústria papeleira, qual é a matéria-prima? Agro, pinheiro. Tem algumas indústrias na área de proteção de proteínas, também o que é agro, e assim por diante, produção de soja, as cooperativas, milho, feijão. Então, a gente está aqui, e isso, quando eu falo do agro, eu não falo agro só, eu falo o circo em roda do agro. Por quê? É transporte,
é posto, é oficina, é tudo. Então, o setor é muito grande. O cidadão está batendo lá uma floresta, mas não é só a floresta, não é só aquilo que corta, é todo o transporte, é o borracheiro, é o posto, é o mecânico. Então, a nossa cadeia é muito forte. Então, a mensagem que eu digo assim, que busquem informação. Não importa a atividade, mas busquem, porque uma vez o agro, no Brasil, ele não era visto assim, com os olhos que está sendo visto. Hoje ele é visto com os olhos do mundo, o agro brasileiro, né? Então ele tem que ser visto pelo proprietário do agro assim. Ele tem que tratar com carinho o negócio dele. Ele tem que dedicar o tempo dele. Não pode entender que isso que nós estamos falando é desperdício de tempo. Não precisa que ele entenda. Ele procura alguém que entenda para passar para ele a informação. O mundo vê o agro hoje, né, como um dos melhores, né, como uma das melhores atividades que a gente promove. Então basta que o produtor também enxergue isso, né? Sim. E enxergando isso, que busque informações, né, que busque orientações e que a gente possa cada vez mais desenvolver o agro, potencializar o agro para que ele seja melhor do que ele já é, né? Porque ele já é uma potência, mas a gente vê que a gente ainda tem espaço para otimizar isso, né? Exato. Veja bem, isso tudo evoluiu, né? O agro evoluiu bastante. Então, não pode ser tratado o agro como aquele coisinho do lado, né? Ele tem que ser tratado assim. Então, eu vejo assim, como um engenheiro agrônomo, é importante lá, um veterinário importantíssimo, um topógrafo, tanta coisa. Pô, o contador é muito importante. E não pode ser tratado assim como um médico de emergência. Como você falou, vai lá com os papéis, com o panetone. Ele tem que ser conversado durante o ano. Isso é importantíssimo. E isso a gente, na nossa empresa, nós somos 30 e poucas pessoas, várias pessoas contadoras, justamente que estão aptas a prestar essa informação, né? Então eu vejo que isso é fundamental. E quero também parabenizar você pela atividade tua aqui, um tema tão importante que é esse tema que você trata sobre o agro, que é o primeiro que eu venho e fico muito feliz. Espero também, Alex, ter contribuído para esse teu portal, para esse teu programa, e que as pessoas que vejam, né, se sintam atendidas pela nossa mensagem. Seu Luiz, nós é que agradecemos pela sua presença aqui. Eu acho que um ponto que o senhor colocou ali, que eu gostaria de ressaltar, é que tão importante quanto a saúde do produtor, quanto a saúde da lavoura, é a saúde financeira da propriedade, do negócio do produtor. Então, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelas informações que o senhor trouxe, por essa troca de conhecimentos, por esse aprendizado que a gente teve aqui, porque é sempre um aprendizado, é sempre uma troca. E com isso eu quero agradecer por ter tido essa oportunidade em que o senhor compartilhou do seu conhecimento com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Alex. Nós estamos à disposição, né? Se for preciso voltar, a gente volta, tá? E também te convido para você na nossa empresa conhecer a nossa estrutura, né? E eu digo assim, tá? Que o contador está para as finanças como o médico está para a doença, tá? Ele é tão quanto importante. Infelizmente, né? Tem pessoas que não dão a devida importância, mas ele é importantíssimo, tá? Porque ele, agindo com antecedência, ele salva muitos negócios. Muito obrigado. Consulte o contador com mais frequência, né, seu Pode Luiz? nos consultar no nosso site, tem todos os nossos dados, as nossas redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. E muitas informações no nosso site. Martelo Contabilidade Integrada. Muito obrigado. Obrigado, seu Luiz, mais uma vez. E para você que nos acompanhou neste episódio aqui, eu peço que mais uma vez você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi mais uma vez uma satisfação poder trazer um assunto de extrema relevância aqui para aqueles que trabalham no campo. Este foi o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Um abraço e até o próximo episódio.